Bom dia, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por mais um dia, glória a Deus por mais uma oração da manhã. Que bom que vocês estão aqui nessa manhã para adorar e engrandecer o nome santo do Senhor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Amém, meus irmãos? Como estamos estudando, meditando no livro de Daniel, gostaria de meditar com vocês no livro de Daniel, capítulo 4, vai falar sobre Nabucodonosor, a loucura. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino septermo, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fosse introduzida à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhe contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Amém, meus irmãos? Eu vou falar agora aqui, meus irmãos, da parte de Daniel, em que ele já vai interpretar o sonho de Nabucodonosor. Então Daniel, cujo nome, no versículo 19, então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por alguns tempos, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: Cortai a árvore e destruí-a, mas a cepa com as raízes deixai na terra atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido o que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres,
e talvez se prolongue a tua tranquilidade. E todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Falou ao rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exercício do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscar a mente, os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aleluia, louvado seja Deus, irmãos e irmãs, por essa palavra, por esse capítulo que fala da história do rei Nabucodonosor, que o reino dele cresceu tão grande a modo de que ele se sobremaneira achou ser superior a todos. Ele tomou para si a glória, mas o nosso Deus, que é poderoso e que é o glorioso, que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, mostrou a ele que quem manda nessa terra e quem está no controle de todas as coisas é Ele, é o nosso Deus. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. E a palavra do Senhor vai falar que qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aleluia! Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos nos humilhar na presença do nosso Deus e louvar e engrandecer o nome santo do Senhor, porque a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Ele mostrou para Nabucodonosor que ele que tem o controle, que ele que coloca no trono quem ele quer, que ele que domina e tem o controle na terra, na palma da sua mão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos nos humilhar na presença do Senhor, que nós possamos buscar a presença do Senhor, que nós possamos confiar no nosso Deus, que tem o controle da sua vida e da minha vida. A Ele toda a honra e toda a glória. Ele mostrou para Nabucodonosor e a todo o seu reino que Ele é o Rei dos reis e que ele não pode querer achar que ele é o poderoso, porque o seu império cresceu de tal modo que ele achava que ele era dono de tudo. Mas o nosso Deus mostrou que quem manda é Ele. E
que nós possamos confiar no nosso Deus que está no controle de todas as coisas. Eu não sei qual é a luta, qual é o problema, qual é a dificuldade que você tem passado, mas que você saiba que o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele pode mudar a sua vida de um dia para o outro. Que se você se humilhar, buscar a presença dEle, Ele vai te exaltar. Aleluia, louvado seja Deus. Que você venha tomar essa palavra no seu coração e confiar no poder que o nosso Deus tem de levantar o que está caído, de ressuscitar o que estava morto. Aleluia, louvado seja Deus. O nosso Deus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. O nosso Deus todo-poderoso. Que o Espírito Santo de Deus possa nesse dia te fortalecer e levantar você que estava achando que estava caído, que estava achando que estava tudo perdido. Mas o nosso Deus, ele chegou para te levantar, para te honrar, para te fortalecer e que você venha confiar, sabendo que ele está no controle. Quando você entregou a sua vida a Jesus, entregou sua vida para Ele, Ele assumiu o controle e Ele está com o controle na palma da mão dele. E Ele pode mudar a sua vida em cada minuto, segundo, hora ou de um dia para o outro. Para o nosso Deus, não tem relógio, não tem tempo. E Ele pode mudar a sua vida se você confiar, sem duvidar, colocando Ele em primeiro lugar. E Ele vai te abençoar, te dar um dia de vitória. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e recebê-la e tomar posse de que Deus, Ele já te deu a vitória, já te abençoou assim como Ele tem abençoado a vida de cada um dos irmãos que tem escutado essa oração. Em nome de Jesus, que Deus te dê um dia de vitória, que você venha confiar, que você está aqui nessa manhã, você já acordou, já levantou, está ouvindo a oração, está orando, buscando. Então, deixa Deus trabalhar na sua vida, confia que Ele já lhe deu a vitória, em nome do Senhor Jesus. Pai, Tu és fiel, Tu és poderoso, Pai. Toma a vida do irmão, a vida da irmã, dá um dia de vitória, um dia abençoado. Guarda ele, guarda ela, protege, livre de todo mal. Ele está saindo para ir trabalhar, que o Senhor possa abençoar a saída dele, Pai, e o retorno para casa, possa abençoar o dia do trabalho. Dá vitória para o Teu povo, Pai. Teu povo que está clamando, que está buscando, dá livramentos, fortalece. Livra, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai blindando, vai protegendo, guardando. Coloca Teus anjos, Pai, acampados ao redor de cada um deles, para onde eles forem, que o Senhor vá na frente, abençoando, guardando o dia e dando vitória. Em nome do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, que você venha curtir e compartilhar essa oração. Se você é novo aqui no canal, você venha se inscrever. Amém? Canal Paz da Manhã, todo dia uma oração para abençoar seu dia, trazer paz para sua manhã. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Tenha um dia de vitórias.